Vamos lá, galera, para a gente fazer aquela nossa revisão da nossa aula 41. Joga no quadro. Olha lá. Essa é a nossa aula 41.2, onde a gente falou sobre, abordamos, né, a ecologia 4, onde nós frisamos os tipos de níveis tróficos. O que são os níveis tróficos? Conjunto biótico que inclui organismos de hábitos alimentares semelhantes e por onde flui a energia entre os seres vivos. Então, os níveis tróficos estão presentes onde, professora? Na minha cadeia alimentar. Perfeitamente. Então, a cadeia alimentar vai ter diferentes níveis tróficos. Quais são esses níveis, professora? Então, eu tenho os produtores. Quem são os produtores? As algas e os vegetais, tá bom? Então, as algas e os vegetais formam o meu primeiro nível trófico, onde eu vou ter a realização do processo fotossintético ou do processo quimiosintético, ok? Então, ambos são processos metabólicos, onde há produção de energia a partir de substâncias inorgânicas, você vai ter a produção de substâncias orgânicas. A gente lembra bem do processo de fotossíntese, onde essas algas, os vegetais, vão utilizar a fonte de energia solar para produzir o quê? Oxigênio e glicose. Então, esses são os produtores que compõem o meu primeiro nível trófico. Produziu energia, essa energia vai ser armazenada e também vai ser transferida para o meu segundo nível trófico, onde eu vou ter o quê? Os consumidores primários. Quem são os consumidores primários? Os organismos herbívoros, que se alimentam diretamente desses vegetais, dessas algas, seja no ambiente terrestre ou aquático. Eles também vão estar recebendo essa energia e passando essa energia para adiante, mas em uma quantidade menor, para os consumidores secundários, que representam o meu terceiro nível trófico. E dentro dos consumidores secundários e terciários, eu vou ter os animais carnívoros e vou ter os animais também onívoros. Carnívoros nós já sabemos, onívoros aqueles que se alimentam de vegetais e também de outros animais. Então, estes são os níveis tróficos. A importância de a gente entender esses níveis tróficos, que para eu pensar em uma cadeia alimentar, e quando eu penso na cadeia alimentar, eu penso em quê? Circulação de matéria, transferência de energia. Tudo bem? Cadeia alimentar. E essa cadeia precisa ter os seus níveis. E aí a gente viu que o primeiro nível começa com os produtores e termina lá com os decompositores. Cada um desses níveis com um grupo de organismos distintos que estão presentes nesses ecossistemas. Tudo bem? Então a gente finaliza aqui, mas eu vou te aguardar para você dar aí uma olhada no material das nossas atividades, ok? É rapidinho. Vamos lá? Então deu para você dar uma olhadinha no material? Eu espero que sim. Então a gente vai agora construir juntamente, tá? O que a gente viu nessa matéria, nesse conteúdo, que ficou aí meio que engatado e agora a gente vai desengatar. Tá legal? Joga no quadro nossa primeira questão, tirando as nossas dúvidas da aula. Questão de número 1 diz o seguinte, galera. São representadas por fitoplâncton, macrófitas e plantas terrestres. Professora, eu tô vendo aí que todos eles aí são organismos que realizam processo fotossintético. Muito boa observação. Então, eles ocupam o meu primeiro nível trófico. Perfeito? Transformam, então, a energia luminosa em energia química, pois são autotróficos. Todos eles são
autotróficos, tá? O texto refere-se a... Eu acho que eu já dei a resposta, né? Eu acho que você também sabe aí tranquilamente, mas vamos lá. Letra A, consumidor primário, produtores, decompositores. Isso é uma cadeia alimentar? Ou você está falando de níveis tróficos? Então, quando eu falo desses representantes, ó, são representantes do fitoplâncton, são representados, na verdade, né, por fito, macro e plantas terrestres, ocupando o meu primeiro nível trófico. Quem são eles dentro da minha cadeia alimentar? Quem são eles dentro da minha cadeia alimentar? Obviamente que eu estou falando dos nossos produtores, porque são eles unicamente responsáveis por transformar essa energia luminosa em energia química. Essa energia química que nós estamos falando ali é a glicose. E esse açúcar, esse carboidrato, ele é importantíssimo para que todos os organismos vivos dentro dos ecossistemas consigam se manter, consigam sobreviver e consigam, consequentemente, se a seleção, né, natural permitir, se manterem aí nesse ambiente, tá? E deixarem seus descendentes. Mas nós estamos falando de quem? Dos produtores, tá bom? Tudo bem? Tranquilamente? Questão de número 2. Também conhecido por nível alimentar, representa um conjunto biótico, animais e vegetais, possuindo semelhantes hábitos alimentares, ou seja, o nível de nutrição a qual pertence o indivíduo ou uma espécie numa cadeia alimentar. Em que nível trófico podemos observar uma espécie herbívora? Lembram que para formar a minha cadeia alimentar, eu tenho que ter produtor, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira ordem e assim sucessivo. A gente não vai passar de 5 porque lembra aquela quantidade de energia, enfim, tá? Então, em que nível trófico podemos observar uma espécie herbívora? Se é herbívoro, eu tenho um organismo que vai se alimentar de quem? Vegetal. Não é isso? Se é um vegetal, olha aqui, ó, onde estão os vegetais? No primeiro nível, que são os produtores. Então, quem vai se alimentar dos vegetais são os consumidores de primeira ordem. Ok? Olha lá. E aí, deixa eu apagar aqui, senão você vai confundir tudo, né, galera? Apagador maravilhoso, né? Olha lá. Então, você tem aí letra A de... ajudou muito, professora. Vamos para a próxima. Quase que não sai nada para falar. Então, questão de número 3 é o seguinte. Observando a figura abaixo, considere as relações tróficas desta comunidade terrestre. Se eu tenho uma comunidade, eu tenho o quê? Populações diferentes, distintas. Então, vamos observar, então. Olha lá. Então, eu tenho aqui vegetais, eu tenho animais, eu não tenho a ilustração aqui dos meus organismos decompositores, mas a gente sabe que tem que ter decompositor quando a gente fala de cadeias alimentares, certinho? Então, observando essa figura abaixo, considere as relações tróficas desta comunidade. E aí, o que eu vou ter pedindo? Mas, inicialmente, eu quero que você fiz uma coisa aqui. Deixa eu colocar de azul, pode ser. Ó, eu tenho aqui a planta, azul ficou verde. Eu tenho a planta que vai ser alimento para o consumidor primário, que é o gafanhoto. Aí ele vai seguir aqui para o sapinho, consumidor secundário. E aí eu posso ter esse sapinho servindo de alimento para a corujinha, tudo bem? Consumidor terciário. Ou eu posso continuar aqui, esse sapinho servindo de alimento para o
gavião sendo consumidor terciário também. Ou eu posso ter nesse sentido aqui, ó, dessa cadeia. A plantinha servindo de alimento para a lagarta servindo de alimento para a corujinha. Então, aqui eu tenho só o consumidor primário e o consumidor secundário. Tudo bem? A coruja, olha aqui nessa outra, ó, plantas servindo de alimento para os camundongos, os roedores, e aí a corujinha. Ela também vai estar ali como consumidor terciário, né? Dentro dessa outra cadeia alimentar. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. O papel do consumidor terciário, ele é desempenhado apenas por... Presta atenção naquilo que a gente fez aqui, e aí você vai matar de primeira aí que a gente está falando, tá? Então, olha lá. Letra A, sapos e gaviões. B, camundongos e corujas gaviões. C, corujas. D, corujas e gaviões ou só gaviões. Então, como a gente ilustrou lá para vocês, nós vimos que tem dois componentes que vão realizar, né, ou vão desempenhar, vão ser classificados como consumidores de terceira ordem, tá? Que é justamente a nossa alternativa D, corujas e os gaviões, tá? Vamos lá mostrar novamente, olha lá. Então, aqui, ó, deixa eu colocar de vermelhinho. As nossas corujas e os gaviões aparecendo aí como consumidores de terceira ordem. Tudo bem? Letra D. Questão 4. Durante uma excursão ao Pantanal, um grupo de turistas observou uma... Presta atenção, tá? Uma anta que se alimentava de gramíneas. Ou seja, nós temos aqui um animal herbívoro. Se ele é herbívoro, ele é consumidor primário. As gramíneas entrariam em quê, professora? Produtores. Tudo bem. Em um campo. Mais à frente, avistaram um veado recém-morto que, segundo o guia que estava nos acompanhando, provavelmente teria sido abatido por uma onça. Então, a onça predou, né? Matou, mas não levou, enfim, né? Coitadinha. Matou o veado, que a gente acabou vendo, enfim, tá? Ela é um consumidor secundário, carnívoro. Seguindo viagem, encontraram a carcaça de um coati em adiantado estado de decomposição. Então, aqui nós vamos ter a nossa finalização dessa cadeia, tá? Então, decompositores, bactérias e fungos só vão agir nos organismos mortos. O coatizinho já era, né? Já era o coati, só estava só a carcaça dele, tá? Chegando à fazenda pousada, onde se instalaram, foi servido... Gente, que ele podia fazer uma discussão assim para ver tanto bicho, né? Mesmo que seja morto, assim, mas viu tanta coisa, não foi? Chegando à fazenda pousada, onde se instalaram, foi servido um churrasco. Eita! Deixa eu ver se estava com trilha, se teve trilha aí, tá bom demais, porque recupera as energias, mas enfim. Feito com a carne de um boi abatido na própria fazenda e uma salada de alface. Ok. Aí a gente tá vendo aqui, esses seres humanos chegando à pousada foram servidos com um prato que tinha churrasco, né, carne bovina e também salada. Salada que faz parte dos vegetais, que está representado dentro da minha cadeia como produtor. Tudo bem? Vamos ver o que a questão quer? Sobre o texto, julguem os itens que se seguem. Olha lá. A. As gramíneas são produtoras, perfeitamente. E a anta e o veado são consumidores de primeira ordem. Presta atenção. Veado e anta, consumidores de primeira ordem. Primeira ordem quer dizer que eles são animais herbívoros. Correto? Então, as gramíneas são produtoras? Sim, porque são vegetais, perfeitamente. Olha lá. B, a onça, você já sabe qual é, vamos lá, né? A onça e os turistas são consumidores
de segunda ordem. A onça, ela é um animal carnívoro, né? O turista estava ali também presente em relação àquela alimentação. Eu acho que está faltando uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Opa, peraí. Não. Tá ok, já entendi. Você vai julgar cada item. Eu pensei que era só uma, né? Mas aí você tem as alternativas, né? Ok, vamos lá. Então, a primeira, a gente tem como a questão está correta, né? Porque as gramíneas são produtoras, a anta e o veado também são consumidores de primeira ordem, ou seja, herbívoros. A onça e os turistas são consumidores de segunda ordem. No caso, o turista aqui, ele vai também aparecer como consumidor de segunda ordem, porque ele estava se alimentando de boi, né? Ok. C, os organismos responsáveis pela decomposição do coati são principalmente lesmas, fungos e bactérias. Opa, lesmas não entram como agentes decompositores. D, a anta é um herbívoro e a onça é um predador. Aí você tem o AE, os turistas são apenas consumidores primários, não são só apenas, né? Porque eles vão aparecer tanto se alimentando de salada, e eles vão ser consumidores primários, mas aqui eles também consumiram o quê? Carne de gado, né? Então estão aparecendo também como organismo de segunda ordem. Isso acontece porque os homens, seres humanos, eles são animais onívoros. Tudo bem? Então, olha lá, a gente tem apenas, tá? A alternativa C, porque você tem aí lesmas que não tem nada a ver com agente decompositor, e essa palavrinha aqui apenas é que matou essa questão, tá bom? Porque os seres humanos, como sendo onívoros, vão ter podem estar sendo representados em mais de um nível trófico. Tudo bem, galera? Então, a gente tem mais uma aqui. Questão 5. O rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Marinho, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas e os peixes herbívoros e os golfinhos. Olha lá rapidinho. As concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em, vou colocar todas aqui para você, olha lá. Peixes herbívoros, algas macroscópicas, fitoplâncton, golfinhos ou esponjas. Essa questão é uma das questões que está relacionada ao que a gente chama de bioacumulação. Bioacumulação. Quando a gente fala dessa bioacumulação, a gente tem que lembrar que cai bastante no Enem, né? Essa bioacumulação vai ser a quantidade de material que vai ser acumulado nos organismos. E quanto mais distante dos produtores tiver esse organismo, então ele vai ter uma maior bioacumulação, tá? Dentro do seu organismo. E a gente está falando aqui do incidente que aconteceu lá em Mariana. Então, o organismo mais distante dos produtores, nós vamos ter quem? Os golfinhos. Então, eles vão ter mais produtos dessa mineração aí dentro do seu cardápio, tá? Porque ele se alimentou de um organismo que estava presente dentro dessa cadeia alimentar. Então, esse é um dos problemas, olha para mim, um dos problemas que afetam ambientalmente e ecologicamente esses organismos quando a gente fala aí de cadeias alimentares, tá? Processos de bioacumulação. Ok, gente? Então a gente volta para uma próxima aula. Nessa aula é só. Tchau, tchau!